Bom, eu sou Torquato Joel, sou cineasta paraibano, mais precisamente de São Gonçalo, distrito de Souza. A minha relação com o cinema começa na infância mesmo, né? Bom, como meu pai era funcionário do Denox, a gente morava praticamente em frente a uma sala de cinema que o Denox tinha montado para os funcionários. Denox é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Eu costumava frequentar a sala, sobretudo aos domingos, porque era o dia das sessões de matinês para criança, mas também eu bisbilhotava o lixo do cinema, né? A gente sempre procurava a lixeira para pegar resto de película. E aí a gente inventava as brincadeiras da gente, que era com caixa de sapato, fazia projeções, colava essas películas com um durex mesmo, e colocava uma lâmpada na caixa de sapato, aquelas caixas de sapato feitas de papelão, né? E convidava os amigos. A entrada era cédula feita a partir de carteira de cigarro, né? Quanto mais raro o cigarro, mais valor tinha a cédula. E foi essa primeira experiência. Depois meu pai se aposenta do Denox e a gente se muda para Icó, no Ceará, que é a terra dele e de minha mãe. E lá no Icó, o Icó era uma cidade extremamente violenta, porque havia uma disputa, uma rivalidade política muito forte. Eu cheguei a ver, por exemplo, um vizinho nosso ser assassinado. Ele estava na calçada, ele era um comerciante, um alto comerciante da cidade, e eu estava na calçada vendo gibi quando atiraram nele. Então, assim, Icó era uma cidade que se pranteava demais, se cultuava demais a morte na minha infância. Pelo menos é assim que eu via a cidade, né? Uma cidade que tinha muitas igrejas e o cinema passou a ser um refúgio para mim, porque a realidade era muito muito dura. Eu vi crimes, vi os relatos que se contavam nas noites sentados na calçada, eram sempre coisas fantasmagóricas, de almas, de assombrações. E eu era uma criança muito medrosa, né? Mas quando eu ia para o cinema, eu tinha um alento muito grande, apesar de que o cinema às vezes me mostrava a morte, mas se via de filtro. O cinema se via de filtro para a realidade. Isso foi muito, muito interessante. Bom, vim morar em João Pessoa. Meu pai queria que os filhos se formassem e ele decidiu que João Pessoa era uma cidade muito mais tranquila do que Fortaleza. Então a gente veio morar em João Pessoa. E em João Pessoa eu estudei engenharia, abominava engenharia, cálculos, mas eu queria meio que atender meu pai, fazendo um curso que agradasse a ele. Só que chegou um momento do curso eu já não suportava. E um amigo meu me convidou uma vez, quando eu estava lá na universidade, na UFPB, uma mãe para mim. A UFPB foi uma mãe maravilhosa, né? Tanto em minha formação, capacitação, como depois, né, fui contratado para o quadro técnico da UFPB. Então a UFPB foi fantástica para mim. E certo dia, com esse meu amigo, quando eu vi um trabalho, o resultado feito em Super 8 de alunos do curso de comunicação. Eu não acreditei que era possível fazer, nem tinha noção do que era Super 8, que era possível fazer cinema na Paraíba, né? E aí decidi fazer vestibular para comunicação, para jornalismo, porque era o que se aproximava mais da área de cinema. E fiz. Foi uma dificuldade para contar para meu pai que eu não seria mais engenheiro, embora ele nem tenha se preocupado tanto, né? Mas era mais uma preocupação minha, né, em relação a atendê-lo. E logo que eu entrei no curso eu ganhei uma bolsa, que a UFPB tinha ativado um convênio com a França, né? Uma escola de professores da Universidade de Nanterre, chamada Association Varran. Era uma escola de cinema direto, e fui fazer capacitação lá. Depois eu fiz outra capacitação anos depois, 2, 3 anos depois, já em 35mm. A primeira foi em Super 8, a outra foi em 16mm. E essa capacitação a gente já voltou, né? Foram vários alunos do curso de comunicação que foram para essa experiência na França, além da capacitação e da criação do ateliê de cinema direto aqui na UFPB.
Então, assim, eu já voltei com um ânimo para fazer cinema, né? Mas a gente só tinha uma câmera 16 disponível e Super 8. Então a gente trabalhou muito com Super 8 durante um tempo. Isso que um dia a gente decide fazer algo, dar um salto mais ousado, que foi Marcos Vilar decidiu fazer um filme em 35mm e a gente conseguiu alguma grana para fazer isso. Em paralelo eu fiz o meu primeiro curta chamado Verme na Alma. Na brodagem consegui com que a diretora de fotografia e a equipe, todo mundo fizesse, como eu disse, na brodagem meu filme. Meu cinema é um cinema, não é uma fórmula de bolo, né? Nada, é longe disso, é um cinema muito mais sensorial, né? São as minhas experiências, são fragmentos, mesmo em se tratando do meu primeiro longa-metragem chamado Ambiente Familiar.
Ó. Trata-se de um filme também extremamente sensorial, né? Fragmentação narrativa, né? E é isso. A minha trajetória de cinema, agora eu estou terminando o meu segundo longa, chama Corpo da Paz. Esse já tem uma narrativa um tanto quanto já mais bem ordenada, né? E o filme está em vias de finalização, a gente aguarda a pandemia para concluí-lo, né? Porque eu preciso colocar um grupo um elenco dentro de um estúdio para gravar alguns diálogos. E isso é inviável nessa situação de pandemia que a gente se encontra. Bom, em paralelo a isso, tem uma outra coisa também que eu fiz, que foi... me incomodava muito que o cinema que a gente produzia aqui na Paraíba não era visto no estado e, sobretudo, no interior. Eu sou de origem, como eu disse, do interior. E esse incômodo tomou forma cada vez mais. Eis que o BNB ativa um projeto chamado, um edital chamado BNB Cultural. E aí foi a possibilidade da gente, através da UFPB, em parceria com o BNB, criar um projeto, uma política de interiorização de cinema no estado. Surgiu o primeiro projeto chamado Viação Paraíba, que é um projeto que a gente desbravador, a gente chega ainda hoje, o projeto existe até hoje, a gente chega nas pequenas cidades, sobretudo cidades com menos de 5, 6 mil habitantes, e a gente ministra um curso de noções básicas, um mini curso de noções básicas da linguagem de cinema, e realiza uma mostra de filmes à noite para a população em geral. A ideia é despertar um senso crítico em relação ao audiovisual, e quem sabe, né, surgir alguém interessado em realizar cinema. Com o Viação Paraíba, eu percebi que havia realmente em algumas cidades a gente ativava gente interessada em cinema. E aí decidi que levaria para as cidades seguintes, alunos das cidades que a gente já passou, aqueles que realmente estavam se interessando por cinema. E pensei num outro projeto que era um laboratório de roteiros, né? Uma imersão, isolamento total ao longo de 4 dias, no local, sobretudo em locais de zona rural, porque a gente não queria que as pessoas tivessem contato com a cidade, com o movimento da cidade. A ideia era o isolamento. Esse projeto eu formatei com a vivência de o coletivo, né? O princípio básico é todo mundo colaborando com todo mundo, né? Subgrupos, dividido em subgrupos também, né? A atividade. Nesse subgrupo, projetos afins, que tinham relação entre eles, filmes ou roteiros, aliás, com temáticas afins, e momentos também que as pessoas trabalhariam isoladas, depois de ouvir, né, o coletivo, seja o coletivo maior ou seja o coletivo do subgrupo. Convidei a professora Virginia Gualberto para ajudar nesse processo, porque eu não poderia fazer isso sozinho, né? Requer uma demanda grande de atender ao grupo, né? Cerca de 10 pessoas. Teve um momento que a gente ampliou para 12, 14 e foi excessivo. O projeto hoje voltou a esse número de 10 participantes, né? Com seus argumentos para serem transformados em roteiros. E é isso, o projeto hoje ele conseguiu capacitar muita gente, né? Umas pessoas com seus filmes ganharam festivais no Brasil e no mundo, né? Foram para festivais no Brasil e no mundo. E hoje a gente tem assim um quadro, eu acho que o Viação Paraíba conjugado ao Jabre são os principais responsáveis pela interiorização do cinema na Paraíba. Isso é uma coisa que eu acho que aconteceu e foi muito forte, muito intensa. O Viação continua, como eu disse, né, com suas ações, mas a gente está em suspenso por conta da pandemia. E o Jabre está acontecendo virtual, né? A gente, inclusive, o ano passado a gente ampliou para
devido à demanda de outros estados, a gente ampliou para o extremo oriental do Nordeste. Então, estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas foram contemplados com o Jabre o ano passado. Este ano a gente está comemorando 10 anos do Jabre e o laboratório vai acontecer mais uma vez, infelizmente, virtual. Eu digo infelizmente porque presencial a coisa é muito mais intensa, o espírito de colaboração, né, a troca de experiência é muito mais intensa porque as pessoas ficam imersas e têm uma relação, um contato 24 horas por dia, ao longo de 4 dias. Então isso é uma coisa que tem um ganho muito maior. A gente também já fez 2 laboratórios, não só de roteiro, mas a gente fez um laboratório de fotografia, né, fotografia de cinema, e um laboratório de atuação. A gente tem o Jabre funciona de uma forma muito na parceria. A gente não conta com dinheiro, cash mesmo na mão. É a partir dos parceiros que surgem. Muitas vezes a gente nem vai atrás, as pessoas procuram querendo colaborar, querendo ceder um espaço, uma hospedagem. É fantástico. A gente já teve essa colaboração com o Casarão do Jabre em Maturé, com o Paraíso da Serra no Congo. A gente teve Serra do Vidal em São José de Piranhas. A gente teve em Serra da Raiz. Aliás, a gente está exatamente nesse local aqui, onde já aconteceram 2 edições do Jabre, né? Em Serra da Raiz, mais exatamente no sítio Pimenta. E é isso, o Jabre continua com suas ações, o Viação continua, certamente eu já tenho demandas, né, solicitações de prefeituras para que o Viação aconteçam em algumas cidades do interior, e estamos nessa luta, né? É isso.